Anjos do Relógio do Sol. Capítulo O Circo. O circo chegou, e é o maior espetáculo do ano. Era assim que o carro de som de um pequeno circo anunciava. Parecia algo grandioso, mas eu não acreditava muito nisso. Isso ocorreu em 1997, e todos os circos já estavam decadentes. Perdiam espaço para os rodeios. Os palhaços e os bichos eram outros. Era triste ver a lona remendada e as cores do circo desbotadas. Mas como se fosse o último suspiro, alguns integrantes do circo passaram no colégio onde eu estudava e distribuíram ingressos. E de graça, fomos ao circo! Era noite de mês de junho. Um vento gelado afastou umas 25 pessoas da fila na entrada. Mas as outras 25 resistiram bravamente, inclusive eu e meus amigos do colégio. Principalmente depois que vimos no cartaz que haveria a apresentação de um elefante. Televisão. Sentámos próximos ao picadeiro, área VIP, mas não era tão VIP assim, pois todas as 25 pessoas sentaram próximas ao picadeiro também, e ainda sobrou alguns lugares. Privilégio meu de ganhar o ingresso e ainda assistir tudo bem de pertinho. Estava tão próximo que deu para observar que o atirador de facas era também o palhaço, e que era muito parecido com o mágico. Vi também que a moça da portaria, que estava de maiô cor-de-rosa, havia apresentado-se como malabarista, e ela era a mesma que havia cerrada ao meio pelo mágico, que também atirava facas, e que era o palhaço. Percebeu que eu descobri tudo isso sozinho? E as apresentações continuavam, e apesar de previsível, o espetáculo era bom. Mesmo diante de poucos recursos, havia um entusiasmo contagioso do tipo: você não acha graça, mas mesmo assim dá boas gargalhadas. Acredito que esse era o tal fascínio do circo. Tinha também o fato de ter ganho um ingresso. Sabe aquela sensação de retribuição? E tudo isso colaborava muito para a última parte do show. Foi quando anunciaram a apresentação da domadora de animais. Sim, a primeira e única domadora de elefantes do Brasil. E rufem os tambores. Fita cassete, claro. Aplausos para Anita, a domadora de elefantes. E aplausos também para Pedrita. Entra no picadeiro a mesma moça de maiô rosa, agora com um terninho dominador, e junto com ela entra uma enorme e linda elefanta. Sim, uma elefanta. Tinha um tipo de mini saia pink e um colar colorido em volta do pescoço. Era magnífica. Tive a impressão que a Pedrita se realizava ao entrar no picadeiro. Com pequenos gestos da domadora, Pedrita sentou em um pequeno banquinho e, levantando as patas, cumprimentava o público. Mais alguns truques e já era o final de sua apresentação, quando a corajosa domadora deitava-se no tablado e cuidadosamente Pedrita passava por cima dela, sem atingi-la, claro. Mas naquela noite algo de errado aconteceu. Devido ao mau estado de conservação das madeiras do tablado, Pedrita afundou a pata traseira entre as frestas, prendendo a sua pata e também a aba do terninho da domadora. E ao erguer a pata, levantava também o tablado, junto com a domadora. E olha que a Pedrita nem fazia esforço para levantar tanto, mas ao sentir que havia algo prendendo a sua pata, ela abaixava, mas em seguida tentava levantar novamente. Era engraçado, e o público dava boas gargalhadas. E antes de percebermos que aquilo não fazia parte do show, o apresentador correu e se enfiou por meio entre as patas da Pedrita, e rapidamente rasgou o terninho da domadora, retirando-a da situação de perigo. E a moça rapidamente ficou em pé. E aí vem a grande lição. Como se nada de errado tivesse ocorrido, a moça descabelada reverenciava o público, enquanto o apresentador, meio que sem fôlego, pedia palmas para a única domadora de elefantes do Brasil. Não aprendi com um grande empresário ou com um grande religioso, mas foi no circo que aprendi que o erro é apenas uma fase daquilo que ainda não deu certo. Todas as apresentações eram realizadas por meia dúzia de pessoas da mesma família, com o mesmo sorriso fixo na fisionomia, com a mesma forma ensaiada de reverenciar o público. É verdade que a maquiagem não escondia a tristeza de ver tão poucas pessoas na plateia, mas, ao mesmo tempo, havia uma satisfação enorme em fazer parte do espetáculo, e aquilo era contagiante. E que fosse aquela penúltima apresentação, mas nunca a última. Este é o verdadeiro grande finale, e que nunca é o fim. E sabe? Porque o show tem que continuar. E não importa com o que a vida te presenteia hoje, não importa os fracassos, não importa saber quantas pessoas estão torcendo por nós.
Se nós tomarmos a decisão de continuar tentando, mais dias, menos dias, as coisas começarão a dar certo. E fique sabendo que muitas pessoas só conseguiram vencer porque persistiram muito. Este é o anjo da persistência. Tudo que foi feito, feito está, mas o efeito é você quem dá. Então, neste momento, qual o efeito que estamos dando para a nossa vida? Nós não somos obrigados a dar um efeito ruim. Não é assim que o nosso Pai nos deseja. Ele mesmo nunca nos condenou. E sabe por quê? Porque Ele é o nosso Pai. E dentro das poucas escolhas que nós tínhamos, ainda escolhemos a melhor. E é por isso que... E não importa que tenha um elefante enroscado na gente. Este é o momento ideal preparado para nós. E não tem problema que iremos nos levantar quase sem roupas. Mesmo assim, vamos decidir por nos levantarmos, porque a própria decisão já é metade da força de que necessitamos. A nossa decisão é o sinal para que o apresentador peça-nos aplausos. E esses aplausos são os estímulos para ficarmos em pé, pois em pé somos exemplos de superação. Em pé somos capazes de servir ao próximo, porque até fechar a cortina do palco da vida, nós temos tempo de proporcionar muita felicidade às pessoas que estão ao nosso redor.